Imagine ter que dançar para o homem que destruiu tudo aquilo que você amava. Imagine ter que sorrir para alguém que, se descobrisse a verdade, poderia mandar matá-la naquele mesmo instante. Naquela noite, Laila sabia exatamente o que estava fazendo. Ela sabia que estava entrando na tenda do inimigo. Sabia que estava se tornando um presente nas mãos de um homem cruel. E mesmo assim, ela aceitou. Mas o que ninguém naquela tenda imaginava é que aquela dança não era apenas uma dança. Era o começo de uma armadilha. E aquela mulher, que parecia frágil, na verdade, estava prestes a mudar o destino de todos ali. Existem momentos na vida em que a força não está em lutar, mas em suportar algo que fere profundamente a própria alma. Laila estava diante de um desses momentos. Ela carregava dentro de si a revolta, a dor e a memória de tudo que havia perdido. Mas naquela noite, nenhuma dessas emoções poderia aparecer em seu rosto, porque às vezes a justiça não vem atrás da espada. Às vezes, ela vem atrás da inteligência. E naquela noite silenciosa, iluminada apenas pelo fogo das tochas, Laila estava prestes a usar a arma mais antiga e mais perigosa que uma mulher poderia possuir: a capacidade de encantar para destruir. O que parecia apenas um banquete entre líderes, na verdade, era o início de um plano ousado. Um plano que exigiria coragem, silêncio e um sacrifício que poucos seriam capazes de fazer. E é justamente essa história que vamos conhecer agora. Olá, eu sou Anice e hoje nós teremos mais um capítulo do livro O Quarto Crescente, de Ana Cristina Vargas, ditado pelo espírito José Antônio. O presente. Jamal Al-Hussain é um homem surpreendente, declarou o sultão Caleb ao Sheik Omar, com que despachava no antigo gabinete de Nasser Al-Ghazin, agora propriedade sob ocupação. A mensagem trazida é um convite para um banquete no acampamento. Um banquete? Estranhou o Sheik, coçando o cavanhaque preocupado. Qual a razão para um evento social? É o que lhe digo, é um homem surpreendente. É também uma cobra diplomática, do tipo que se enrola em sua vítima para matá-la asfixiada, moer-lhe os ossos de preferência, para depois a engolir. Eu sei. Sendo assim, podemos pensar que ele deseja enroscar-se em nós? A questão é, deixaremos? Não sou homem de deixar que me envolvam em manobras diplomáticas. Sei o que quero e o que viemos fazer. É hora dessa dinastia sunita desaparecer. Estão esfacelando a verdade de nossa religião. Não nos interessam universidades, artes, saber se o povo desconhece seu real compromisso com Deus e as verdades a nós confiadas. Não posso permitir que tudo se degenere. Não tolero traidores e infiéis como os outros povos do livro. Os olhos do sultão pareciam crescer nas órbitas, querer saltar para fora do rosto. Suas faces tornaram-se rubras sob a pele morena queimada pelo sol africano nos desertos do Egito. O fanatismo o incendiava, e o ardiloso Sheik Omar manejava esse fanatismo para enriquecer suas arcas, navios e propriedades. Omar era um homem violento e ambicioso, de índole apaixonada, era extremado em tudo. A função de homem de confiança do sultão, de ter uma posição política destacada junto aos outros sheiks, era cômoda, caía-lhe como uma luva. Recusaremos o convite então. Mas, meu caro sultão, se me permite externar minha opinião, não creio que devamos negar a oferta de hospitalidade do irmão sunita. Penso que deveríamos ir, ouvi-lo, observá-lo. Seria uma excelente oportunidade de avaliar suas tropas e armas. É sempre prudente conhecer o inimigo. Além do mais, cientes como estamos do caráter do nosso anfitrião,
Não há o que temer. Creio que deveríamos ser dóceis, mas atentos, comentou o sheik, andando de um lado para o outro, numa fingida preocupação com o convite do califa, como se ponderasse as ideias do sultão. Entretanto, era sincero quando dizia desejar observar Jamal al-Hussein. Afinal, era o mais importante muçulmano do Ocidente. O sultão Caleb o encarou e ficou pensativo ante a argumentação exposta. Você tem razão, Omar. Não tenho por que temer e recusar o convite do banquete. A oportunidade é muito boa e, principalmente, se ele crê que estamos dispostos ao diálogo, a evitar o enfrentamento. Isso os deixará desprevenidos para a batalha real. Excelente visão, meu sultão, elogiou o sheik. Eu mesmo redigirei o comunicado de nossa aceitação e agradecimento pela renovada oportunidade de entendimento. O sultão apreciou a ironia na voz de Omar e, entre risos, disse: É hilário. Se ele sonhasse. Sim, informe-o de que aceitamos e estamos ansiosos pelo encontro. O sheik baixou a cabeça, deu meia volta e saiu da sala. Caminhou apressado ao compartimento, onde encontrou o material necessário à elaboração de uma missiva rápida. Entregou-a ao mensageiro e voltou ao gabinete onde o sultão o esperava. Cumprido, informou o sheik ao sentar-se em frente a Caleb. Só precisamos aguardar o cair do dia e o mistério se desvanecerá. Queiran e Romero retornavam ao acampamento já próximo ao entardecer. Acompanhava-os uma mulher enrolada em uma manta azul, ostentando uma corrente de ouro a enfeitar-lhe a testa com um pingente de ouro com formato de 4 crescente lunar. Ela parecia frágil, de estatura mediana, cabeça altiva. Chamava a atenção a perfeição de seus traços e os belos olhos negros, profundos, inquietos e misteriosos. Parecia que se sentar de lado na montaria não lhe agradava, pois vinha com o tronco voltado para a frente. Não era como as outras mulheres, que olhavam a vida passar a seu lado. Ela encarava o horizonte e cavalgava ao seu encontro. Eis a mensagem corporal que transmitia. Montava como devia montar uma mulher. Aliás, uma posição que transmite a visão de alguém que observa a vida passar, que é levado, conduzido, sem ter as rédeas do cavalo do destino nas mãos, andando de um lugar a outro, sempre sob o comando de uma vontade alheia à sua, com as pernas fechadas, absolutamente decente, mas o tronco virado para a frente denunciava a rebeldia interior da amazona e seu desconforto. Romero olhava ora para a mulher que saíra do acampamento como um saco e voltava como a escrava favorita do califa, e ora para seu comandante cristão, visivelmente zangado, aflito, diria preocupado como nos momentos que antecedem uma batalha séria. Ela, ao contrário, era uma criatura muda, decidida, misteriosa. Não conseguia distinguir nos olhos dela nenhum sentimento especial, nenhum pensamento, nem mesmo um brilho fugaz que revelasse um pensamento inconfessável ou travesso. Havia apenas aquela profundidade misteriosa, indefinível, que, ao encará-la, enquanto a auxiliava a desmontar em frente à tenda do califa, por fim ele conseguiu definir com um comparativo. Laila Al-Ghazin, ao ver do soldado Romero, tinha o olhar de serpente. Encantam, enfeitiça, paralisa e pode ser mortal, mas não revela nada. Ela manteve a cabeça baixa, não olhou para nenhum lado, andou apressada para o interior da tenda. Sabia, afinal, comportar-se como convinha a uma muçulmana, ainda que escrava de harém, concubina do califa. Queiran acompanhou com um olhar a trajetória de Laila. Entendia que ela, naquele momento, deixava de ser a pária que compartilhava a tenda e a intimidade com ele
para representar um status feminino que, absurdamente, tinha mais privilégios do que a condição em que vivera antes. Permita a Deus que esse plano ousado e perigoso tenha êxito. Caso contrário, somente ela arcará com as consequências, apesar do envolvimento do califa. Murmurou Queiram ao conduzir seu cavalo para a parte do acampamento onde ficavam seus homens. O aroma de finas iguarias da culinária árabe enchia o ar. Um verdadeiro banquete fora preparado. A fogueira ardia no centro do pátio em frente à tenda principal, ocupada por Jamal. Um grupo de músicos substituía a cadência militar pelo som das flautas e pandeiros num ritmo lento e sensual. Jamal, trajando sua melhor túnica, caminhava averiguando se tudo estava a contento, se nada havia sido esquecido. Notou que os detalhes foram minuciosamente pensados. Laila não esquecera nenhum. Sem dúvida, era uma mulher bem nascida e preparada para uma vida entre a nobreza. Satisfeito, retornou à sua tenda. Na hora apressada, os convidados fizeram anunciar sua chegada e Jamal os recebeu como se sobre Al-Andalus não houvesse nenhuma ameaça, como se o reino destruído nunca houvesse existido e aquele encontro não estivesse sendo realizado em acampamento militar. Entreteve os convidados com maestria. O sultão e o sheik, de início desconfiados até dos alimentos que eram ofertados, foram pouco a pouco relaxando e passaram a apreciar a hospitalidade do califa. Fartos de comer e beber, gastavam o tempo em conversas sem importância, quando o sultão chamou atenção para a música que o lembrava do Oriente distante. Ao menos o bom gosto de nossa cultura é preservado nessas terras. Alfinetou o sultão. Não há como nossa verdadeira música. Esses ritmos misturados que se ouvem tanto por aqui são horríveis. E as danças? Jamal optou por ignorar a desdenhosa opinião e a crítica ao modo de vida dos muçulmanos por ele dirigidos, com maior liberdade de costumes do que o sultão julgava correto. Mas o argumento serviu como deixa para ele introduzir um assunto que faria desenrolar o plano. Sultão Caleb, concordo com sua opinião, em parte, é lógico. Mas esta, note, não vamos discutir. Não tenho este propósito. Eu os recebo em Andaluz e é meu dever alegrá-los. Gosta de música e dança? Entendi bem? O Sheik Omar passou a encarar o califa com redobrado cuidado. O zelo e o temor que haviam reinado voltaram repentinamente, como se ele pressentisse algo ruim, um perigo no ar. Qual homem, meu caro califa, não aprecia a beleza da dança oriental? Ouça estas flautas, são lindas, afirmou o sultão. Na minha terra não se troca a boa música e a dança por discussões filosóficas. A religião nos ensina tudo o que precisamos saber, e a vida nos oferece boas coisas para usufruir. Belezas, formas harmoniosas, reveladas e resguardadas para nosso prazer. O sheik pigarreou e lançou olhares descontentes ao sultão. O rumo da conversa, a seu ver, não era adequado a chefes militares. Lembrar-se de fraquezas do espírito não era bom tema. Debilitava a vontade e o corpo. Destilava na mente pensamentos inoportunos. Jamal sorriu ao observar o desespero calado do sheik. Nosso religiosíssimo sultão é um homem fraco. Será que Laila adivinhou seu calcanhar de Aquiles? Pensou ele. Fingindo não ver a atitude de Omar, insistiu no assunto, aclarando o tema e levando o sultão a falar sobre as mulheres que deixarem seu reino. Luxúria, sensualidade e todo o puritanismo de seu discurso que se aplica aos outros. Toda essa rigidez de conceitos é apenas para esconder uma licenciosidade de práticas na vida pessoal. Maravilhosos.
Só espero que Laila saiba, de fato, usar essa arma. Pensava Jamal ao ouvir os relatos do sultão, o que talvez pudesse qualificar como orgias. Os olhos de Caleb brilhavam, as faces avermelharam-se, seus gestos eram nervosos. A voz se elevara e notava-se que salivava. Jamal não pôde deixar de sorrir e, fingindo acompanhar seu destempero, segredou-lhe ao ouvido: Nunca viajo, nem para acampamentos militares, sem levar ao menos uma de minhas escravas. Tenho muitas, mas sempre... Há uma mulher aqui? Indagou o sultão, baixando a voz. E seus homens? Ah, eles não sabem. Não, isso não é possível. Eu mandei buscar minha favorita quando percebi que nossas negociações poderiam se alongar. Está comigo há pouco tempo. É um sonho, uma beleza morena. Quando a vi, logo me veio a lembrança, a história do carregador e das 3 jovens de Bagdá. Minha escrava reúne a beleza das 3 irmãs em um único corpo. O sultão riu gostosamente. A história era antiga e por demais conhecida. Caía-lhe no agrado a narrativa de todos os prazeres que ela encerrava. Era incidente na média, certa para acossar ainda mais o caráter libidinoso de Caleb. Aproveitando-se habilidosamente da reação de seu convidado, Jamal pôs-se a recordar trechos da história que exaltavam qualidades físicas das irmãs de Bagdá, reportando-as à sua escrava. Ah, tenho mulheres lindas em meu harém, gabou-se Jamal. Mas essa que tenho comigo é uma das mais belas, do tipo que nos faz pensar em poesia. Poesia? Riu jocoso o sultão envolvido pela artimanha de Jamal, para desespero do sheik que a tudo assistia calado e com visível desgosto. Só se for... Se acaso medires seu talhe com ramo úmido, sobrecarregarás meu coração com inúteis pesos, pois o ramo é melhor que o encontremos coberto, enquanto tu é melhor que te encontres desnuda. Jamal riu e bateu palmas 3 vezes. Era o sinal combinado com Laila. Para a surpresa do sultão, a mulher saiu da tenda do califa, enrolada em um manto azul, de cabeça baixa. Em silêncio, aguardou ordens de seu amo, numa evidente demonstração de submissão. Dance para meus convidados, ordenou Jamal. Ela sentiu com um gesto de cabeça, sem encarar os homens. Retornou para o interior da tenda e de lá saiu quando ouviu os acordes da música que determinara a Jamal que fizesse executar. Lânguida, sensual, permitia que ela demonstrasse tudo o que aprendera com Andara. Atrás da porta da tenda, ela lançou longe o manto. Usava uma roupa que deixava descoberto seu ventre, enfeitado com correntes de ouro e pequenos pingentes. Os braços desnudos estavam enfeitados com joias. Em seu colo, o ouro também brilhava. Os seios fartos estavam perfeitamente delineados, deixando pouco à imaginação. O mesmo com os quadris e as pernas, cobertos por um tecido vermelho transparente. Naquele conjunto, o véu que a encobria tornava-se mais uma artimanha sensual do que um artefato religioso. E ela o sabia. Era preciso expor, mas a lição de sabedoria de suas antepassadas ainda era válida. É preciso deixar espaço ao mistério, no jogo da sedução e do encantamento. Antes de ingressar no pátio, Laila rememorou um a um seus familiares, seus amigos, a terra onde crescera e fora tão amada. Precisava de força, e a encontrou no ódio que sentia por aqueles homens para os quais dançaria. Alá misericordioso, ampara-me. Eu me converto em arma para que a justiça se faça. É da lei que, sendo mulher,
Tenho o direito de me defender com as mesmas armas. Sei que não estou usando somente as armas dos homens. Estou usando a arma que tu destes a todas nós mulheres. É a nossa natureza, é para nossa defesa neste meio, tanto quanto as garras e presas dos animais. Sou teu instrumento. Farei justiça a todos que amei e me foram usurpados. Com um brilho intenso no olhar e uma energia que pulsava em cada músculo de seu corpo, Laila saiu dançando. Encarou o sultão e o sheik. Teve vontade de rir do espanto deles, e mesmo de Jamal. Nenhum escondeu a cobiça que sentia ao vê-la requebrar, mover os quadris, inclinar o corpo e lançar-lhe os braços num gesto convidativo. Eles viam a dança extremamente sensual da escrava do califa por entre as labaredas da fogueira que ela habilmente usava como cenário. Ao senti-los presos a seu encanto, Laila passou a dançar em torno da fogueira, movimentando-se em frente a eles sem nenhum obstáculo, e a encarar fixamente o sultão com seu olhar de serpente, insinuando que dançava para ele. Caleb não resistiu e acariciou as pernas da dançarina que movia o ventre à sua frente, numa entrega total aos encantos dela, esquecido de que o senhor da bela escrava sentava-se a seu lado. Linda! Murmurava ele, correndo as mãos pelas pernas de Laila. Bem disse de ti há pouco, sem nunca ter posto meus olhos em ti. É melhor te ver desnuda. Quer levá-la esta noite, sultão Caleb? Se lhe agrada, eu a oferto a você. Como disse, tenho várias e estou perto de casa. Caleb lançou um olhar rápido ao califa e não titubeou em aceitar. É um homem generoso, Jamal al-Sain. Esta jovem é uma propriedade preciosa. Não gostaria de tê-la por uma noite. Faça um preço e eu a compro. O Sheik Omar levou a mão ao rosto. A situação piorava a cada segundo e agora fugia definitivamente ao controle. A questão era perigosa e, conhecedor do caráter do sultão, sabia ser inútil aconselhar-lhe o contrário. Só lhe restava a esperança de que ele agisse como o fazia em seu reino. Depois de satisfeito, se a escrava se tornasse inoportuna ou rebelde, mandava matá-la sem pensar duas vezes. Era um homem violento e não poupava suas mulheres. A revolta rugia dentro de Laila. Em vez de requebrar o ventre, sentia vontade de dar pontapés no sultão, mas canalizou as energias para tornar sua dança ainda mais vibrante e provocativa, levando o sultão a implorar que o califa fizesse um preço pela mulher. Ante o silêncio do anfitrião, fez uma oferta de valor exorbitante que o embasbacou. Não havia pensado na hipótese de vender Laila. Tampouco imaginara a gloriosa beleza da apresentação sensual da filha de Al-Ghazin. Nem que se sentira tão perturbado. Precisou sentir a força do olhar da dançarina sobre si, encará-la e captar um gesto imperceptível de aquiescência para declarar que aceitava a proposta. Não era necessária grande sensibilidade para entender que o sultão desejava ir embora. O banquete estava acabado, o negócio sacramentado. O secretário do califa, acompanhado de alguns soldados, iria receber o pagamento e efetuar a entrega da escrava ao sultão nas portas de Cádiz. Escondido nas sombras da noite, Queiran assistira ao banquete, sentira punhaladas de verdadeiro ódio ao ver o sultão atrevidamente acariciar Laila. Acompanhou à distância a entrega da escrava. Sofrendo, viu-a caminhar ao encontro dos inimigos africanos, sem olhar para trás. E assim, Laila caminhou em direção ao inimigo, sem olhar para trás, sem pedir piedade, sem revelar o que realmente se passava dentro de seu coração. Aos olhos de todos ali, ela era apenas mais uma mulher sendo entregue como presente. Mas a verdade era muito diferente. Naquela noite, Laila não era uma vítima.
Ela era estratégia. Enquanto aqueles homens acreditavam estar dominando uma mulher, na verdade, estavam sendo conduzidos por ela. E talvez essa seja uma das maiores lições dessa história. Nem toda força grita, nem toda coragem empunha uma espada. Às vezes, a verdadeira força está no silêncio, está na inteligência de quem suporta a dor, sem perder o propósito. Porque a vida, muitas vezes, nos coloca diante de escolhas difíceis, momentos em que precisamos decidir: agir por impulso ou agir por consciência. Laila escolheu algo muito mais difícil. Ela escolheu transformar a própria dor em instrumento de justiça. E talvez, se olharmos com sinceridade para nossa própria vida, vamos perceber que todos nós, em algum momento, também enfrentamos batalhas silenciosas, batalhas que ninguém vê, batalhas que ninguém entende, mas que definem quem realmente somos. Então, fica uma pergunta para refletirmos. Quando a vida colocar você diante de uma situação difícil, você reagirá apenas com emoção ou terá coragem de agir com sabedoria? E se você desejar sustentar esse trabalho, o QR Code está na tela. Porque algumas histórias continuam porque encontram corações que acreditam nelas. Se esse for o seu caso, gratidão e até o próximo vídeo.